Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo nesta bancada, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Hoje eu deixei para ti. Também com a gente, o homem que descomplica a economia, de volta ao nosso programa, D. Real Pereira dos Santos. Olá, Kátia. Olá, Centeno. Estou de volta aí. A nossa convidada de hoje, e eu não sei se vocês perceberam, mas neste mês de março foram só convidadas. Ela tem formação em publicidade e propaganda e especialização em direitos humanos. É gaúcha de Santo Ângelo, integra a Executiva Nacional do PT e o Coletivo Nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores. E ela vai nos falar um pouquinho sobre as mulheres e essa próxima campanha eleitoral. Muito bem-vinda, Misiara Oliveira. Muito obrigada, Kátia. Quero cumprimentar aqui o Centeno, o Dão, agradecer por esse espaço aqui ao Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, os Sindicatos Bancários de Porto Alegre e região, um espaço muito importante de comunicação, né, alternativa, vamos dizer assim, mas muito importante. Eu acho que esta inovação do podcast aqui, que já é um sucesso, eu acompanho vários e gostei muito, né, dessa iniciativa. Acho que queria louvar nesse primeiro momento este programa, que eu acho que está fazendo toda a diferença para Porto Alegre, para a região, para a nossa base social aí de defensores de direitos e defensores da democracia. Coisa boa ouvir isso, né, Centeno? Muito bom. Vai lá. Misiara, assim, este ano, 2024, completam-se 90 anos que as mulheres obtiveram o direito de votar e de serem votadas. Houve progressos, obviamente, de lá para cá, mas não há uma paridade, né? Apesar desses progressos, né? Estamos muito longe em termos de representação feminina nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, nas assembleias, na Câmara Federal, no Senado, enfim. E esse ano a gente tem essa eleição, que é uma eleição muito importante, né? A eleição para prefeitos e para vereadores. Mais de 5 mil municípios no Brasil vão passar por isso, né? O que tu espera em relação à participação das mulheres, da presença das mulheres nesse ano e nessa eleição? Bem, primeiro dizer que essa luta das mulheres, né, pelo direito ao voto, ela talvez tenha sido uma das lutas mais longas do ponto de vista de organização social, de mobilização, porque ela durou 3 gerações. Ela iniciou com o movimento das sufragistas, né, no Reino Unido, depois nos Estados Unidos, e isso foi expandindo e foi um processo de décadas de conquista de voto nos países de forma muito desigual. E o Brasil foi um dos últimos a conquistar o direito ao voto feminino, ainda no governo de Getúlio Vargas, na década de 30, e num período onde não havia uma concepção de cidadania como nós temos hoje. Então foi muito importante, né? Já tinha tido uma iniciativa muito pontual lá no Rio Grande do Norte, que teve uma lei própria antes da lei federal, né, de direito ao voto. Então, dizer que o Brasil tem 90 anos, mas essa luta é uma luta de séculos já, né? Já estamos já no século XXI, um quarto já do século chegando, e ainda ela é muito importante, porque agora nós temos outros desafios. Mais que o direito ao voto, é o direito de verdade, efetivamente, de ser votada. E isso parece que é simples, mas não é.
Quando nós tratamos, né, das mulheres na política, e as mulheres estão na política, para mim, eu sempre digo que é uma falácia, Kátia, dizer, Centeno, que as mulheres, mais participação política das mulheres, tem, né, alguns movimentos colocam por uma maior participação política, eu digo que isso é uma falácia. Porque as mulheres têm uma grande participação, sempre tiveram na política, seja na política comunitária, seja na política partidária, seja na política eleitoral. Se precisa fazer uma mobilização por escola, por creche, estão lá as mulheres, isso é política, né? Por salários melhores, isso é política. E na política partidária, as mulheres hoje representam em torno de 47% dos filiados de todos os partidos, mas nós sabemos que elas carregam as principais atribuições, que são organização, finanças, e carregam as principais atribuições em campanhas eleitorais. E, portanto, o que falta? Falta uma maior representação das mulheres nos espaços de poder político e de decisão. É disso que nós falamos, que você falou em paridade. De fato, nós estamos muito longe de uma paridade entre homens e mulheres em espaços de poder e decisão política. E o que tu achas, por exemplo, tu dissestes bem, né? A presença em associações de bairros, em sindicatos, na base dos partidos, etc. Agora, o que trava, qual é o muro que existe entre essa participação que é intensa da mulher e a representação política nos legislativos, nas prefeituras, enfim? É por se tratar de um espaço de poder. E espaços de poder Ninguém cede. Não são compartilhados de forma espontânea, né, generosa, solidária. É porque é um espaço de poder, né? Ninguém... eu também tenho, na minha vivência de direitos humanos, sou uma ativista de direitos humanos desde a minha adolescência, já tenho, chegando aí nos 52 anos, eu sempre disse, né, aquela ideia de que quem luta por direitos humanos, redução de conflitos, na verdade sempre vai ter um conflito, porque se eu reivindico um direito e eu fui excluída de um processo, eu tenho um conflito de quem me exclui, né? E para eu entrar nesse espaço, alguém vai ter que sair. E quando a gente fala em espaço de poder, é isso, é disso que se trata. Alguém vai ter que sair para que aqueles que estão fora possam entrar. No caso, as mulheres, negros e negras, né, que são maiorias no Brasil e são excluídas dos espaços de poder e da representação política. E isso gera conflito. Então, esse primeiro é o elemento grande de fundo. Depois nós temos vários outros. Há uma desigualdade profunda da forma como são tratadas as candidaturas de mulheres. Nós temos no Brasil, desde 1996, uma política de ação afirmativa eleitoral que destinou um percentual primeiro de 20%, depois 30% de cotas nas chapas para as candidatas, né, para candidaturas. Então, no mínimo 20%, depois 30% de mulheres nas chapas de candidaturas proporcionais de todos os partidos. Nós levamos anos com essa política de ação afirmativa e não chegamos a 20% da representação. E só conseguimos dar um salto, que é chegar quase 20%, a partir de 2018, quando foi carimbado o recurso. Quando foi destinado um recurso, um mínimo de 30% dos fundos especiais, né, eleitorais, para as candidaturas de mulheres. E depois poderíamos falar também, recentemente, das candidaturas de negros e negras, a partir da iniciativa da deputada Benedita da Silva, que foi ao STF, reivindicar e, enfim, defender essa questão da igualdade no processo eleitoral. A partir desse financiamento que nós aumentamos os percentuais de forma significativa. Não só aumentamos os percentuais, mas conseguimos garantir a eleição de uma diversidade de mulheres que vêm de classes populares, das lutas do povo, de mais mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres LGBTs, mulheres jovens, né, mulheres periféricas. Infelizmente, né, num país como o Brasil, isso conta. A estruturação de uma campanha eleitoral faz toda a diferença. O meu ponto de partida faz diferença. Tu achas que diante disso, 2024 pode ter algo novo, positivamente novo em relação a isso?
eu não acredito em algo novo, muito expressivamente. Talvez a grande novidade que eu acredito, assim, pela minha sensibilidade feminista, é que nós vamos ampliar as representações de mulheres trans. E vamos seguir num movimento que não vai recuar, apesar de toda a violência política e racial que a gente tem, que as mulheres sofrem nesse momento no Brasil, não vai ter recuo em relação à ampliação da representação de mulheres e mulheres negras e mulheres jovens. Eu acho que esse processo é um processo que caminha com um passo muito firme, muito consolidado, não vai ter volta. Tu tens ideia, por exemplo, de quantas vereadoras existem, ou quantas prefeitas existem, não? Não tenho o número agora aqui com precisão, mas em percentuais, né? Sim. Nós não chegamos também em torno de 12% de chefes do executivo no Brasil, vereadoras vai a 16%, no Congresso Nacional, o Senado são 18% de mulheres, Câmara são 17,7%. Então, veja, nós ficamos muito tempo em torno da casa dos 10, dos 11, daí agora quase chegamos a 20 nessa última eleição. Mas qual é a nossa preocupação? Nós defendemos, movimento feminista, movimento de mulheres, uma parte, né, do movimento que é plural, defendemos há alguns anos a necessária reserva das cadeiras nos legislativos, né? E no ano passado, em 23, se ensaiou um debate no Congresso Nacional de garantia destas cadeiras. Mas a garantia destas cadeiras estava condicionada na proposta à retirada do percentual de mulheres nas chapas e do percentual de repasse de fundo eleitoral especial, né? Nós somos contra isso. Por quê? Na proposta, o que eles apresentavam, né? Inclusive com o debate das sobras, né, eleitorais, que se aquele partido, com coeficiente sobra, se aquele partido não atingisse o coeficiente, né, aquela mulher daquele partido não atingisse o coeficiente eleitoral, então iria fazer aquele remanejamento a partir das sobras. E se a maior sobra fosse de um homem, de outro partido, iria para o homem. Então, na verdade, a proposta que estava tramitando no Congresso Nacional não nos servia, porque, de fato, se eu não tenho candidata, incentivo para candidaturas, se eu não vou ter incentivo para as candidaturas, se eu não vou ter garantia de estrutura e financiamento para as candidaturas, lá no final eu não vou ter vereadoras com coeficiente. E, portanto, eu vou perder essa vaga para um homem. Então, era uma armadilha, né? Nós discutimos muito isso, né? A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, fez uma emenda, trabalhou com a relatora, nós ganhamos no acordo o relatório, alteramos este conteúdo no relatório, mas a perspectiva era, na votação, perdermos, porque sabemos que temos aí em torno de 131, 135 votos na Câmara dos Deputados deste campo mais democrático, progressista, né? Vamos chamar assim, né? Então, nós perderíamos porque a Câmara hoje ela é absolutamente conservadora e dominada por uma visão, inclusive, retrógrada, né, da ideia de gênero e da desigualdade em relação às mulheres. Eu queria justamente aprofundar um pouquinho isso, Miziara, porque vai mais fundo, né, a questão da mulher concorrer a cargos, né, e a gente sabe que isso é uma briga, tem muitos partidos que querem acabar com as cotas de mulheres, porque dizem que não tem mulheres para concorrer. Que isso passa também pela questão do machismo estrutural. Né? Exatamente. Tipo, para a mulher poder sair, participar de reuniões, alguém tem que cuidar dos filhos. O Exato. homem vai ficar em casa cuidando dos filhos? O homem vai cuidar da casa? Os ambientes têm que ser acolhedores. Ou acolhedores. Né? Que eu também, se eu chego um filho, já passei por isso, né? Tenho 2 filhos, uma filha de 19 e um filho de 11 anos. Eu morei muitos anos em Brasília e voltei em 2012 com meu filho com 3 meses, né? E daí participava muito daí tu chega com o teu filho, né? Geralmente, são as mulheres que te dão um primeiro acolhimento. Tu te inscreve na reunião para falar. Daí o filho chora. Daí ou o filho já é maiorzinho, né, mais bebê, mas fica ali te chamando. Mãe, quero ir no banheiro, mãe, eu quero um lanche. Mãe.
quem é que dá esse acolhimento, né? Porque os lugares não são preparados para receber as crianças. Então não tem um espaço ali lúdico. Então as crianças estão ali Uma naquele ciranda. ambiente, né? Então, as mulheres se ajudam, né? Mas uma parte fica te olhando, assim, alguns homens até, né? O que essa criança está fazendo tipo assim, aqui? por que ela trouxe? Por que está atrapalhando a reunião? Esse barulho, essa, né? Então, os ambientes são ambientes que historicamente se organizaram para nós não estarmos neles. Uhum. Então, né, eu lembro bem da nossa agora governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que ela disse que quando ela chegou no Senado, sequer tinha o banheiro feminino no Senado. Uhum. Então, porque é um espaço que não era para nós, né? E até hoje muitos defendem que não é um espaço para as mulheres. E acho que no Brasil nós tivemos um elemento que para mim é um divisor de águas, aonde dá o start, né? Para se aprofundar muito esse fenômeno da violência política de gênero, que foi o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Uhum. O impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ele é marcadamente misógino, ele é uma violência política de gênero, assim, profunda, né? Que começa desde as críticas às políticas de governo e a forma como a oposição utilizava a imagem dela como mulher de forma depreciativa, vídeos adesivos quando aumentava o valor dos combustíveis, né? Que eu não sei se vocês lembram de como era colocado aquele adesivo misógino de violência sexual, né? Nas capas das revistas. E a grande mídia, né? A mídia comercial, a forma como tratava ela. Tem assim uma matéria da revista Época, da editora Globo, das vésperas ali do impeachment, que é um tratado de misoginia que trata dos humores da presidenta e relaciona os humores, a forma mais ofensiva, agressiva da presidenta, ao fato dela ser uma mulher sozinha, dela não ter um marido. Então, as mulheres, elas sempre vão estar marcadas, né, tatuadas com este elemento de gênero no espaço político. O que se agravou agora nessa legislatura, quando se vê, digamos, o tratamento que recebem as mulheres do PT, do PCdoB, do PSOL, nessas CPIs, como a gente viu. Né? Na verdade, o que acontece? Esse tratamento ele vem há muitos anos. Só que as bancadas eram muito menores de mulheres. Então, aquelas mulheres que tinham uma maior ofensividade, como a nossa querida Maria do Rosário, nossa deputada federal, pré-candidata a prefeita pelo PT aqui de Porto Alegre, que se destacavam, elas eram, né, são até hoje muito agredidas né, porque são um símbolo, né, de resistência, de desacomodação daquele espaço tradicional, de desorganização, porque a gente quer subverter mesmo esse espaço para que ele seja diferente, para que ele seja igualitário, para que ele reconheça essa diversidade, né. E hoje não, hoje nós temos bancadas muito maiores, né, só a PT é a maior bancada feminina da Câmara dos Deputados, nós temos 18 deputadas federais, então só isso, e com uma diversidade, né, e todas muito que vem da luta. Então isso traz uma disputa ofensiva num cenário que, desde o golpe, mas aprofundado em 18 e calcificado, como agora os nossos cientistas políticos e comunicólogos estão tratando, né, calcificado agora nesse período de Bolsonaro e agora até esse momento no Brasil, isso acabou, esse fascismo, né, o neofascismo que nós vivemos aqui neste último período, convivemos no país, ele também trouxe alguns elementos, ele fortaleceu o tema da misoginia, ele fortaleceu o tema da violência política, né? E nesse ambiente onde o campo progressista é extrema minoria, né? Em 500 e tantos nós somos 100 e poucos, então isso autoriza, digamos assim, muitas vezes, eles se acham autorizados a fazer essa ação de violência, né? Falaste na deputada Maria do Rosário, né? E nós temos esse ano para a eleição 2 ineditismo em Porto Alegre, que é a aliança PT e PSOL, com 2 pré-candidatas mulheres na chapa, né? Eu acho que nós
estamos chegando nesse momento, que é um momento riquíssimo, que é um momento que se inaugurou lá em 2020, com a candidatura da companheira Manuela Dávila, do PCdoB. E ali nós estivemos juntos com o PCdoB, o PT, né? Miquel Rossetto de vice. Mas no segundo turno nós tivemos um movimento muito importante de unidade desse campo progressista em apoio a Manuela. E ali já esteve presente o PSOL, né? Luciana, Fernanda, Pedro Ruas, mas as mulheres falando, né? Estava a nossa deputada também do PDT, a Juliana Brizola. Então, acho que ali teve um movimento das mulheres da cidade em responder, né, aquele momento que a Manuela foi muito vítima de uma violência política e uma violência política de gênero. A Manuela também, assim como a Rosário, são uma representação daquilo, de tudo que nós abominamos, né, do que elas sofrem, né? A gente abomina tudo aquilo que fazem contra elas, do que elas passam para estar nesse espaço de disputa de poder político. Mas essa unidade foi muito importante já desde 2020, depois 2022, na eleição para o governo do Estado. E agora eu acho que o nosso diálogo tem sido riquíssimo, né? Nossa mobilização com os movimentos sociais, com as organizações sociais e com os partidos. Eu aposto muito, né, sob a condução da nossa deputada Laura Cito, que é a presidenta do PT de Porto Alegre, eu aposto muito na construção de uma frente muito ampla para as eleições de Porto Alegre, desse campo democrático progressista, que deu a eleição para o presidente Lula aqui no primeiro e no segundo turno, que deu eleição para Edgar Preto aqui, que deu eleição para Olívio Dutra, que vai, esse campo progressista, dar uma eleição pela primeira vez para as mulheres, né, na figura da companheira Maria do Rosário, e com uma figura que é importante, uma liderança fundamental do movimento sindical, das mulheres negras, que é a companheira Tamires do PSOL. Acho que esse é um momento rico de não descapitalizar, ao contrário, né? Eu acho que a esquerda de Porto Alegre, ela viu essa unidade, a força dessa unidade, que essa unidade faz muita diferença, e eu acho que nós estamos caminhando muito firmes. E vai ser muito importante, imagina, se foi muito importante em 2020 a eleição de bancadas negras no Rio Grande do Sul, em cidades emblemáticas como Caxias do Sul, como São Borja, onde elegemos não só uma mulher negra, mas uma mulher negra trans, né? E Porto Alegre, eu acho que vai ser muito importante para o Brasil inteiro uma mulher de esquerda ganhar a capital do extremo sul do Brasil, né? E ela que é um símbolo contra o bolsonarismo e contra o fascismo, uma defensora das mulheres, dos direitos humanos, né? Maria do Rosário tem história e trajetória. Misiara, assim, há mulheres que não votam em mulheres. Essa é uma particularidade. Mas ainda sobre o que tu estás falando, na eleição de 2022, Porto Alegre, digamos assim, desmentiu, digamos, essa convicção, né, que muita gente tem. Por quê? Porque Porto Alegre, a deputada mais votada em Porto Alegre, entre homens e mulheres, deputada, enfim, foi a Fernanda Melchiona do PSOL. E entre os 6 deputados ou deputadas mais votados, 4 eram mulheres, sendo que 3 eram mulheres de esquerda. Exatamente. Inclusive a Maria do Rosário. Inclusive a Maria do Rosário. Exatamente. E as não tão votadas, mas que eleitas, ficaram na primeira suplência, a Reginete Bispo também, né? Então, acho que as mulheres tiveram, como eu disse, nós temos avançado muito. Acho que Porto Alegre reconhece, né, o papel das mulheres. A gente tem discutido há alguns anos também a ideia de uma cidade, né, de construir uma cidade a partir do olhar das mulheres, a partir da perspectiva das mulheres. Eu acho que isso é um elemento importante. Nós temos um livro até que foi organizado pela Laura Cito e pela Mariana Félix, que fala isso, né? E se as cidades fossem pensadas por mulheres? Nós lançamos lá em 2020. E um pouco isso, da mudança da perspectiva, né? Porque quem está lá, né, uma mãe de família, trabalhadora, que precisa pegar um transporte público, e ela é a responsável pelos cuidados daquela família, né?
tão debatido hoje em dia, política de cuidados. É ela que tem que cuidar daquele idoso, que tem que comprar o remédio, né, que tem que levar ao médico, que tem que levar aquela criança à escola, né, ou à creche, que vai ter que passar no supermercado, porque mais de 50% são chefes de família, são mulheres, né? Então, que tem essa responsabilidade. Então, é esse cuidado mais a chefia financeira, a coordenação deste lar, dessa casa, né? E às vezes, assim como o espaço de poder não é pensado para a nossa presença, as políticas públicas também muitas vezes não são. O transporte não é pensado, né? A parada de ônibus não é pensado se aquele lugar, é mais interessante para uma mulher que vai descer tarde da noite, num país que tem recordes, né, de violência sexual, de abuso, de assédio, que vai ter que descer sozinha, que vai ter que andar não sei quantos quarteirões para chegar na sua casa. E que às vezes uma iniciativa de mudar um pouquinho aquele trajeto já resolve, né? Ou a iluminação pública daquele espaço, ou aquele ambiente, né, comunitário, que às vezes a mãe, ali aquela família não tem onde deixar o filho, porque não tem vaga na creche. Porto Alegre é um horror, não tem vaga, né? Não tem escola infantil que dê conta da fila de espera, as creches, né? A política que foi feita aqui, que foi uma política, como é que a gente diz assim, para um ajeitamento, digamos, junto nessa parceria com as instituições comunitárias, ela não dá conta, não deu conta, não dá conta de atender. Então, se tu não tem um espaço, né, e o governo Lula se deu conta disso, porque a realidade de Porto Alegre é uma realidade das grandes cidades do Brasil, e o governo Lula foi pensando isso, por isso esse investimento nas escolas de turno integral, que são muito importantes. Aliás, na vinda muito dele a Porto Alegre, inclusive, né, pediu desculpa a Brizola e Darcy Ribeiro, né, e hoje reconhece profundamente a importância do CIEPs e do ensino integral. Do ensino integral. Faz muita diferença, não só do ponto de vista formativo, né, mas também dessa questão do acolhimento, né, uma situação que nós vivemos no Brasil de exclusão. A gente está terminando, infelizmente, o nosso tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta que, enfim, mudando um pouco de assunto, porque tu é uma militante, né, histórica da luta da Palestina, né, do Estado palestino aqui no Brasil, e, enfim, está acompanhando, né, todo... E o presidente Lula, recentemente, foi muito atacado pela imprensa brasileira por ter afirmado que o que estamos vivendo, né, na Palestina é um genocídio. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, porque são as mulheres, Sim, né, são que as mais mulheres e crianças sempre. as principais vítimas, né? Sempre foram, mas dessa vez são vítimas de um genocídio, sempre foram da violência, né, do Estado de Israel. Mas o que nós vivemos nesse último período, né? Eu acompanho a causa palestina também desde a adolescência, sempre fui uma ativista, relações, né, com a representação, depois com a embaixada, com a FEPAL, com a antiga ULP, a gente sempre mobilizou. Quando eu fui muito jovem, eu fiz uma campanha pela libertação da Lamia Maruf, lá, que era uma campanha da Anistia Internacional. Fui recordista no Brasil de coleta de assinaturas, que depois foi libertada num tratado, num acordo com o governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas eu acompanho há bastante tempo. E o que nós vimos é que acho que o Estado de Israel, que está sob um governo e uma condução, né, que é de ultradireita, de extrema-direita, porque Netanyahu é um radical de extrema-direita, compôs esse seu último governo com membros, né, da extrema-direita, inclusive com membros que participaram de alguma forma, tiveram vínculo com o atentado a Ariel Sharon, que é o assassinato, né, que foi o que interrompeu o processo de paz dos acordos de Oslo. Então, acho que é importante a gente entender que foi um movimento realmente do que eles chamam de uma solução final, né? Então, eu vejo com muita dor, com muita tristeza, que o mundo não tenha a coragem que o presidente Lula teve, né, de verbalizar. Primeiro,
que é um genocídio, segundo, né, que a comunidade está assistindo. Nós temos um genocídio passado ao vivo, né, e as pessoas nenhum Estado de fato, nenhuma nação de fato se colocou numa posição para impedir, né, para garantir um cessar-fogo, para garantir uma ajuda humanitária, para garantir condições mínimas de dignidade, né, para essa população que está aprisionada, porque Gaza hoje é uma prisão a céu aberto, e se já era com uma certa estrutura, agora sem estrutura, e o mais grave ainda, utilizando a fome como arma de guerra. A Kátia me dá essa oportunidade de dizer que eu, a convite da FEPAL e da divisão de expatriados da OLP, fui convidada para coordenar uma missão à Palestina no final do ano passado, e a Kátia era minha convidada para fazer essa cobertura, e estávamos programadas... O Netanyahu não deixou. Não, interceptou nossa missão, que ia ser uma missão muito importante. Eu acho que ele descobriu que a gente ia pra lá. Tá explicado. Vamos fazer antes. Tá explicado. Era dia 20 a nossa viagem, a guerra começou no dia 7, né? Então nós estávamos organizados para ver no dia 20. Só um reparo ao que tu disseste. Se falasse em Ariel Sharon, eu acho que quisesse dizer Isaac Rabin. Isaac Rabin, exatamente. Errei. Mas o que nós queríamos, né, também com essa missão? Porque tem muito desconhecimento. E esse fenômeno hoje no Brasil, vamos chamar de fenômeno, né, que são as religiões neopentecostais, elas se apropriaram de símbolos do judaísmo e tal, para poder transitar, né, de uma outra forma. Hoje quem mais viaja a Israel são, entre os brasileiros, né, são as comunidades evangélicas que vão lá para se batizar. Que começou lá, com os norte-americanos. Exatamente, é um movimento norte-americanos que são, inclusive, os que hoje estão na linha de frente dessas novas ocupações, né? Desses novos, que eles chamam assentamentos, mas enfim. Então, vem daí também um pouco esse conflito, e quando o presidente Lula ele faz essa disputa no âmbito internacional, também tem um peso no Brasil, e esse peso no Brasil é por conta também de uma distorção, né, de uma manipulação da opinião pública a partir destes agentes que fazem uma defesa de Israel, um Israel bíblico, genérico, que não é o Estado de Israel, né? E por isso que o Ronaldo Caiado e o Tarcísio de Freitas foram lá, né? Então, é uma aliança, uma articulação política da extrema-direita mundial a partir de alguns governos, e neste momento é o governo de Netanyahu, né? Que tenta manter ali uma sobrevida, porque ia ser caçado por conta da corrupção. Então a guerra para ele foi a saída política para ele unificar o país e ele ficar ileso por mais um período, ele ganhar uma sobrevida mesmo política, e agora ganhar um tempo para ver se Trump ganha as eleições. Eles estão jogando nesse tabuleiro geopolítico mundial aí para tentar ganhar uma sobrevida. Mas o que nós vemos, que esse fenômeno é um fenômeno importante e que também diz respeito à nossa pauta das mulheres, é que hoje há uma extrema-direita ideológica, orgânica, organizada e muito bem financiada no mundo inteiro e articulada. Então, a esquerda é que tinha uma articulação internacional, né, anos atrás, séculos atrás. É uma internacional da direita. E agora nós temos uma rede, uma articulação da extrema-direita, né? Então, as nossas democracias, elas seguem em risco, né? E essa organização, essa articulação, ela se baseia muito em elementos culturais e de valores ideológicos, e nós da esquerda muitas vezes abdicamos de fazer a disputa política ideológica, e eles nos pautam e fazem essa disputa política ideológica todos os dias. Então eles se alimentam de pequenos símbolos, né, e constroem a sua narrativa a partir de pequenos símbolos, e nós não conseguimos, por conta da nossa
pauta que é sempre gigante, né? Então a gente mantém uma enorme fragmentação de narrativa e a gente acaba perdendo muitas vezes essa disputa nesse campo dos valores, dos costumes, né? Então isso tem muito a ver também com a situação das mulheres, a violência, o feminicídio, a misoginia, o número de assédio, todos esses elementos estão vinculados, né? Porque nessa visão tradicional, o lugar de mulher é no lar, né? Vide Marcela Temer, né? E tiraram uma presidenta para enaltecer, né, uma primeira-dama. Então, a gente está vendo esse fenômeno, mas nós resistimos, as mulheres resistiram nas urnas em 2023, né? Garantiram a eleição do presidente Lula. A gente acompanhou a pesquisa, eu fui da coordenação aqui e nacional também. Todas as pesquisas apontavam todo este período de golpe, pós-golpe Dilma, golpe Dilma até a eleição do presidente Lula. As mulheres são as que reconhecem o legado de avanços, né, dos governos do PT. As mulheres foram as primeiras a se levantar na oposição a Bolsonaro por conta dessa questão da vida, da forma como ele tratava. E as mulheres sustentaram esse processo todo de retomada democrática do Brasil. Então, continuamos nós sustentando a retomada democrática do Brasil, agora nós queremos conquistar a paridade nos espaços de poder nessa democracia brasileira, qualificando essa democracia brasileira com a nossa presença. Que assim seja. Só destacar, né, Misiara, que essa missão que iria para a Palestina seria uma missão de mulheres. Só de mulheres. E que iria também 20 mulheres. fazer enfim, conversar com mulheres, né? E seria recebido por mulheres na Palestina. E isso é importante, né? Porque também há uma visão dessa história das narrativas, né? Palestinos, acho que são todos muçulmanos e que muçulmanos, as mulheres não têm cidadania ou são subjugadas. E não é nada disso, né? É uma cidadania ativa, tanto entre muçulmanos, muçulmanas, né? E subjugado tem entre nós, ocidentais, não. Enfim, tem de tudo, né? Tem aqui na nossa cultura brasileira, olha, os índices de feminicídio e de violência. Então, também era um pouco para desmistificar, porque as mulheres estão lá na política, estão lá nas ações de governo, estão lá nas cooperativas, nas colheitas, né, da azeitona, na resistência, cuidando, porque várias gerações de homens morreram nesse processo todo de 75 anos de ocupação do território palestino. Então, quem sustenta muito a resistência palestina, a cultura palestina, são as mulheres, né? Então, as mulheres que seguram, que ficam ali com as crianças, com as famílias, com os idosos, mantendo o território, mantendo a produção no território, né? Com as azeitonas, com os limões, com a agricultura, com os bordados, né? Então, acho que são elementos bem importantes também. E estão na política. Muito obrigada, Misiara. Que bom, né, a gente ter esse espaço para falar sobre essas coisas que não são faladas, né? Exatamente. Então, a gente não ouve isso naquela outra mídia. Exatamente, a mídia comercial, ela não deu espaço. E aqui nós temos, no Brasil, a mídia comercial muito comprometida, né, com essas elites e com essas representações da comunidade, né, muitas vezes no Rio Grande do Sul muito forte. Então, acho que é muito importante, assim, a gente dizer, né, coisas que são óbvias, né, mas eu sou uma ativista de direitos humanos a minha vida inteira, então defender a questão palestina para mim é um tema crucial na defesa dos direitos humanos, é uma pauta crucial, né, da humanidade, porque aquilo ali simboliza, né, uma política colonialista de tudo que nós somos avançando no mundo inteiro, e ali ficou um bunker de resistência do atraso, né, e de um regime que é racista, né, um regime racista, excludente, né, xenofóbico, porque esse é o regime do Estado de Israel hoje, né? É um regime racista, ele se baseia em elementos racistas. E para nós é muito importante dizer, não temos, ao contrário, né? Isso não tem nada a ver sobre o povo judeu, sobre pessoas de origem judaica, não tem nada a ver com a religião, que é outra coisa também, né? Que é com o judaísmo, e que não tem nada a ver com semitismo, ser antissemita, né? Então também
essa perseguição às pessoas que levantaram a voz a favor da Palestina, e essa perseguição a partir de muita manipulação e fake news e distorções do que é realmente a defesa da questão palestina, né? E tem interesses, por óbvio, sempre econômicos, geopolíticos, né? Do que esse pequeno, micro território ali, tão resistente, né? E cheio de significado. E cheio de significados tem, né? Então... Muito obrigada. Gente, não esquece... Obrigada. Não esquece de apoiar o Brasil de Fato, né? Ser um amigo do Brasil de Fato, ser uma amiga do Brasil de Fato, para a gente continuar mantendo esse espaço, onde pessoas como a Miziara e tantas outras que estão passando aqui por essa bancada trazem conteúdos tão importantes para a gente mudar a vida. Então entra lá no nosso site apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Descomplicando a economia. Eu estava escutando a Miziara e me ocorreu algumas questões até para fazer, mas eu resolvi deixar para fazer agora, que daí a Miziara participa junto comigo. Essa questão da ocupação de espaço das mulheres, né, no espaço de poder, espaço de decisão, ela depende em grande medida das condições. Não basta uma lei, não basta uma norma escrita, é preciso criar as condições para essa participação efetiva, né? E tu levantaste essa questão do financiamento, né? Pelo menos tu tem que garantir o dinheiro, mas não basta também o dinheiro. Tem que garantir as condições das pessoas poderem participar efetivamente. Tu só tem o direito concreto quando tu tem as condições de exercê-lo. E aí as condições de exercê-lo depende de tu estabelecer as condições, por exemplo, da questão dos filhos, a questão de creche, a questão da escola. Quer dizer, é uma série de coisas que deveriam ser preparadas para que o exercício desse direito ou dessa justiça, né, de paridade ocorra. E o quanto disso depende do Estado, né? Ou seja, tu tem que ter um Estado, ou tu vai... por exemplo, a gente pensa assim, existe uma possibilidade de as mulheres, né, superarem todas essas dificuldades, assumirem os postos de poder e mudarem a estrutura. Ou existe a possibilidade de tu mudar a estrutura para permitir que as mulheres possam mais rapidamente assumir esses espaços de poder, né? E parece que nós estamos seguindo pela primeira alternativa. Estamos esperando que as mulheres assumam o poder para mudar as leis, para mudar a estrutura, para criar creches, para criar estrutura que permitam, né, as outras mulheres assumir os mesmos locais. Não sei se tu concorda comigo. É que eu acho, na verdade, não é que estamos esperando, é que as mulheres não quiseram esperar. Não quiseram esperar, estão avançando. As mulheres avançaram, não aceitaram esperar esta situação ideal, porque aquilo que eu falei no início, o espaço de poder, ninguém vai ceder. Não. Ninguém vai abrir assim, de forma tranquila, um espaço para ser ocupado. Não abrem nem dentro de casa. Então acho que nós temos precisa as duas coisas, né? Mas eu não acho que seja só o Estado. Por óbvio, né? Que a política macro, né? A estrutura da sociedade, o Brasil, ele é fundado em 3 desigualdades profundas, que é gênero, raça e classe, né? Então no Brasil é muito marcado, né, essas 3 desigualdades. Tem essa questão da superestrutura, mas tem também a responsabilidade de cada um no seu espaço. Os partidos políticos têm sua responsabilidade. Perfeito. Os partidos políticos usufruem, né, da força militante das mulheres, do trabalho das mulheres, da organização, da dedicação das mulheres, né? Então, os partidos têm que fazer sua parte, né? O PT tem feito a sua parte. Uhum. O PT estabeleceu primeiro 30% de mulheres, lá no seu primeiro congresso, 30% de mulheres na direção, depois estabeleceu no 5º congresso a paridade, né, das mulheres na direção partidária, e fez todo um processo, né, de formação, de empoderamento. Nós temos desde 2018 um projeto que se chama Elas por Elas,
que é justamente um projeto que visa a formação das nossas pré-candidaturas, o apoio, o suporte, né, jurídico, de comunicação, de conteúdo mesmo para as nossas candidaturas, para poderem ter essa condição de disputa. E, claro, o financiamento, né, trabalhar durante o período de pré-campanha, aí, de maio até o início das eleições, sempre de alguma forma para fortalecer essa presença dessas candidaturas, né? Mas é aquilo que eu falo, as mulheres elas vão para esse espaço de representação, mas muitas vezes elas não querem voltar a concorrer, porque ele é um espaço hostil, né? Mas é isso que a gente vai avançando, de criar essas condições. Eu trabalhei muito tempo com inclusão no Ministério da Educação, né, na Secretaria de Inclusão. E sempre tinha esse debate, que é meio uma falácia, tipo, mas será que as escolas estão preparadas? Mas será que os professores estão preparados? Bem, gente, a vida, a gente não espera, né? A pessoa está ali, as mulheres estão aqui, nós não vamos esperar uma condição ideal, nós queremos ocupar esse espaço, nós temos contribuições que temos dado historicamente para o país, para a democracia, né, para os avanços da nossa sociedade, né, começa lá na nossa família, né, mas para a sociedade como um todo, né, esse espaço macro político, e nós queremos que se avance, e queremos convidar os homens a uma reflexão, né, a reflexão é razoável que a maioria não seja contemplada? É razoável, né, que tudo que nós vimos enquanto sociedade, que foi construída majoritariamente, hegemonicamente, não majoritariamente, mas hegemonicamente, pelo pensamento masculino, será que ele está dando conta de responder aos desafios da humanidade? Está dando conta? Nós estamos à beira de um colapso climático no mundo. Né? Não foram as mulheres que levaram a este paradigma, né? de capitalismo. Né? E aí a gente pega essa questão da questão cultural, né? Questão cultural que a gente tem, e que toda a questão cultural já começa no dizer que são as minorias. Na verdade, são os minorizados, né? É a maioria minorizada. Né? Os negros, as mulheres, os índios, enfim, são as maiorias minorizadas justamente para criar esse ambiente de normalidade. Exatamente. De normalidade. Maiorias excluídas, né? Maiorias excluídas. Amplas maiorias, né? E nós estamos agora entrando no período do imposto de renda. Né? Estamos entrando no período do imposto de renda. E eu queria trazer uma expressão da Bíblia, né? Já que falamos aqui das religiões. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no imposto de renda. Boa. E aí, muito bom. E aí, trazendo essa questão do imposto de renda, é importante, e tu levantaste essa questão das desigualdades, né? Desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de classes. E no fundo, a desigualdade de classes, ela aprofunda a desigualdade de gênero e a desigualdade de raça. Sem dúvida. Né? Então, quer dizer, no fundo, quando a gente pega um imposto de renda que não tributa os ricos, ele não tributa homens brancos. Exatamente. E tributa mais os pobres, é porque ele tributa mais as mulheres e as mulheres pretas. Então, quer dizer, é um sistema tributário normal, que aprofunda e potencializa as desigualdades que a desigualdade de classe promove. É que existem dois grandes poderes, né, na sociedade. O poder político, que era o que a gente tratou até aqui, e o poder econômico. Isso. E daí quando a gente vê que as mulheres têm a mesma atribuição e salários desiguais, e que a gente vê, né, que a grande elite, os céus de empresa e tal, não tem a mesma remuneração, né, quando é uma mulher e quando é um homem. Quando tu vê esse conjunto de desigualdades, a gente percebe que no poder econômico também não se abre espaço para as mulheres, né? É muita luta para poder abrir uma... E aí, então, nós estamos agora no mês do imposto de renda, é importante a gente alertar, né? Alertar a sociedade. Bom, é óbvio que as mulheres pagam mais imposto que os homens. É óbvio. Não, parece que não é, né? Mas é óbvio, porque as mulheres estão nos estratos sociais mais tributados.
Depois, quando a gente vê as estruturas das famílias, a gente vê que mais da metade, ou quase a metade das famílias são chefiadas por mulheres. E as famílias monoparentais, 80% são chefiadas por mulheres. Qual é o maior gasto dessas famílias? Habitação. Por que a gente não cria uma legislação que torna dedutível do imposto de renda os gastos com habitação? Interessante. Isso beneficiaria praticamente, não é uma política voltada para as mulheres, mas é uma política que beneficiaria de alguma forma a maior parte das mulheres. E vai beneficiar homens também, mas tudo bem, vai beneficiar homens, mas é uma política que tu consegue, a partir da política de Estado, tributação, reduzir um pouco a desigualdade de gênero. E é imposto, né? Imposto de renda. Então, quer dizer, nós temos bancadas, temos espaço no Congresso Nacional, partidários inclusive, em que a gente poderia trabalhar uma legislação tributária, e agora é o momento de trabalhar isso, que poderia produzir o seguinte resultado no final. A ação do Estado não resolve todo o problema, mas não amplia. Não amplia, ou seja, se a desigualdade de classe ou a desigualdade econômica potencializa a desigualdade de gênero, que pelo menos a ação do Estado, através dos instrumentos do Estado, faça com que ocorra um certo equilíbrio dentro dessa... Esse debate foi bem interessante, foi feito, não especificamente nessa proposta que você apresentou, mas no debate da reforma tributária, até a nossa deputada aqui do Rio Grande do Sul, Denise Pessoa, nossa pré-candidata lá a prefeita em Caxias, ela coordenou esse núcleo, né, de uma reforma tributária a partir da perspectiva de gênero, para desonerar aqueles produtos, elementos, enfim, que são... O tributo sobre consumo. O tributo sobre consumo de itens que são usados cotidianamente pelas mulheres, né? E que as mulheres pobres não têm acesso, como, por exemplo... os absorventes, né? Então, mas não só isso, tinha um conjunto de produtos e iniciativas. Então, eu acho que é bem interessante também pensar isso, né? Claro. Nas políticas, porque é isso que estrutura, como o senhor disse, tem toda a razão. Mas este machismo estrutural, né, a gente não vê, mas essa desigualdade ela vai se consolidando também, se aprofundando a partir de cada uma das medidas, dos instrumentos, né? Exatamente. Prensa na imprensa. Enquanto o mundo está passando por uma transformação profunda, a nossa mídia está fabricando silêncio. Né? Me impressiona muito o fato dessa questão internacional que hoje está focada no conflito da Ucrânia, na questão de Gaza, no crescimento econômico da China, enfim, uma série de fatores, talvez esses os principais, né? Que a nossa mídia não dá uma informação básica para quem usufrui, assina, compra os seus serviços, né? Que informação é essa? Essa informação é basilar, né? Que é o seguinte, o mundo está mudando. O mundo caminha para ser multilateral. Entende? E isso eu não sei se vai demorar 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas isso parece ser inexorável. Os Estados Unidos vão deixar de ser a polícia do mundo. Entende? A polícia do universo, como tem sido por décadas e décadas, né? E esse tipo de coisa não é abordado, né? Veja, por exemplo, a Rússia, se fala em 20 mil tipos de sanções. Sofreu 20 mil tipos de sanções, digamos assim, não só dos Estados Unidos, mas da comunidade ocidental, não é? Bom, isso deveria implodir a Rússia, né? Não aconteceu. A Rússia passou a vender aquilo, né, o seu gás, enfim, os seus minérios, foi procurar outro mercado e, obviamente, foi procurar um grande mercado, que é o mercado da China, o mercado da Ásia, de modo geral, né?
E o contrário aconteceu com aqueles que aplicaram as sanções. Eu vejo o que acontece hoje na Alemanha, na França. Vários desses países estão com um problema seríssimo, a Alemanha principalmente. E enquanto esse problema se alastra, o que acontece? Acontece o avanço da extrema-direita, como anotam as pesquisas, diversas pesquisas na França, né? Na Espanha, né? Em Portugal, que acabamos de ver, na Alemanha, que aquela AfD, que é neonazista, está com um grande volume de intenção de votos, não é? Então, há uma série de coisas que estão acontecendo. Por exemplo, volta e meia fala-se na questão da ameaça que a China representa para Taiwan. Olha, por favor, né? Que ameaça a China representa para Taiwan? Taiwan pertence à China. E não sou eu que estou dizendo. Quem diz são os próprios Estados Unidos. Desde a década de 70, aí na presidência do Richard Nixon, né, os Estados Unidos reconheceu a China e não Taiwan como a verdadeira China. Né? Então é algo inquestionável. É como a gente fosse falar assim, não, Fernando, o Brasil representa uma ameaça para Fernando Noronha. Não, para um pouquinho. Não é isso, entende? Então, sobre esses aspectos da presença constante dos Estados Unidos, né, que não pode viver sem guerras, precisa alimentar a sua indústria armamentista, né, essas coisas não são informadas. Né? Me chama a atenção que na guerra da Ucrânia, por exemplo, se insinua até em um ou outro momento, já se insinuou alguma vantagem da Ucrânia, o que é um absurdo. Né? Qual é a vantagem que a Ucrânia vai ter com uma potência contra uma potência atômica? Né? Enfim, então o que nós temos é esse quadro, né? Enquanto o mundo sofre esse movimento sísmico, digamos, na sua geopolítica, a nossa mídia assobia e olha para o lado. Eu só queria chamar a atenção a mais uma coisinha, que Diga. é a situação em Cuba, o que aconteceu agora recentemente, né, sobre essa crise da energia em Cuba e esse levante que aconteceu, e convidar que as pessoas leiam no Brasil, de fato, o que realmente está acontecendo em Cuba. Né? Nós estamos com um novo colunista direto de Cuba, o jornalista Raul Capote, que traz as informações do que realmente está acontecendo lá. Então, Ótimo. mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, deixar o teu feedback para o nosso podcast. E vale lembrar também que os Cine Bancários, né, aquele cinema de calçada, um dos últimos cinemas de calçada de Porto Alegre, que é completamente financiado pelo Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, traz essa semana uma estreia que... Gente, eu tô já com uma lista de filmes do Cine Bancários para assistir que eu não consigo, né? Mas essa semana estreia na sessão das 19 horas o filme Saudosa Maloca, que é inspirado, né, na famosa música do Adoniran Barbosa. E dirigido pelo Pedro Serrano. Quem interpreta o Adoniran é o Paulo Miklos. Grande Paulo Miklos, né? Ex-Titã. Titãs. E vamos agora, então, para o até nosso... meio parecido com a Adoniran mesmo. né? Acho que é perfeito o papel. Figuraça da semana. Olha, a minha figuraça da semana vai ser uma mulher, tá? Enfim, esse mês de março é também um mês de março que marca os 60 anos da ditadura, né? Então eu pensei em escolher mulheres da linha de frente que enfrentaram a ditadura, jogaram a sua vida. E muitas delas perderam para enfrentar a ditadura, tá? Então eu andei hesitando assim, né? Eu lembrei da Yara, né? Yara Yavelberg, né? Que morreu tiroteando com a polícia lá num bairro de Salvador, na Bahia, né? Eu lembrei da Vera Silvia Magalhães, né? A Vera Silvia Magalhães, que foi arrebentada na tortura, né? Depois não tinha dificuldades, inclusive, para caminhar, né? Lembrei de algo terrível que aconteceu com a Aurora Maria do Nascimento Furtado. Ela foi presa e teve a cabeça esmagada com um instrumento de tortura chamado
coroa de Cristo, né? Que era uma espécie de torniquete que esmagava o crânio da pessoa, né? Pensei nessas mulheres, mas aí que são assim heroínas desse tempo brutal, né? Mas aí eu resolvi fazer o seguinte, eu acho que uma delas, que não é nenhuma dessas, simboliza toda essa história, né? Eu acho que a Dilma passou por isso, sobreviveu, e ela foi novamente maltratada, espezinhada no momento que lhes tiraram, no momento que ela ascendeu à presidência da República e lhes tiraram o mandato. Um golpe parlamentar, midiático, judiciário. O meu voto é na Dilma, que deu a volta por cima e hoje é presidente do Banco dos BRICS. Olha, hein? Nossa. Tô tentada, né? Eu acho que eu vou ouvir aqui, ver se o Dão e a Misiara têm outras propostas, porque já não vou declarar de cara, porque daí a gente já vence, né? Desanima o adversário, mas... Esse voto do Ayrton é tentador mesmo, né? Mas eu tinha pensado também numa mulher, mas uma homenagem póstuma a Marielle. Ô, Dão, tu não veio o programa passado? Foi ela. Foi ela. Lembramos antes de ti. Eu nem assisti o programa passado. Nem assistiu. Não assisti. Então eu vou acompanhar o Ayrton. Dilma. Para mim é bem importante, eu acho. Acho que fechar o mês de março com esse reconhecimento, né, do papel que a ex-presidenta Dilma Rousseff cumpriu para a nossa democracia, cumpre ainda para a democracia brasileira, para a soberania do Brasil, né, para manter, digamos assim, altivo um determinado campo progressista mundial, né? Eu acho que ela é uma referência muito importante para nós. E resgatar, digamos assim, a figura da Dilma Rousseff é muito fundamental, especialmente porque estamos em disputa, né? O fascismo permanece, os elementos aí, quem construiu o golpe são os mesmos que estavam lá na tortura, né? Enfim. Só em passando, muito rapidamente, a Cátia já está melhor no atravessado, eu lembraria o seguinte: acho que o feminismo e as feministas têm um débito com essas mulheres que eram meninas quase da década de 60 e que foram elas que, digamos assim, talvez seja a grande participação, digamos, em termos numérica, na política brasileira tenha acontecido a partir desse momento com essas mulheres, que elas saíram do movimento estudantil e quando houve fechamento com as 5, muitas delas foram para a luta armada, né? Então é um grande momento do feminismo e das mulheres na história da política brasileira, né? Eu acho que está para ser contado isso ainda. Só para concluir, já disse aqui no programa passado, mas eu acho que é um dado muito importante. O Marcelo Ridente, que escreveu um livro chamado O Fantasma da Revolução Brasileira, observou que antes de 64, a maior organização de esquerda no Brasil era o Partido Comunista Brasileiro. E nele havia 4% de mulheres. 4%. Nas organizações de luta armada que enfrentaram a ditadura, esse número chegava até 20%. Muito bem, ficar o registro aí. E já deixar uma sugestão também, que é o filme A Torre das Donzelas. A Torre das Donzelas, né? Eu ia falar, né? Filme em feito homenagem, por mulher. Isso. A Dilma, a Eleonora, né? Um conjunto ali de companheiras que resistiram e que contam essa história importante. Eu acho que nós precisamos sempre reafirmar, né? A memória, né, e para a gente poder defender a verdade e a justiça, né? A memória é fundamental para defender a verdade e a justiça. E acho que a gente está aí às vésperas desse momento, né, de 60 anos de uma ditadura, de um golpe que foi violento,
que nos marcou, e nós tivemos sim, assim como muitos homens tombaram, muitas mulheres tombaram, mas muitas também acho que se destacaram aí nessa resistência. Eu gosto muito da Zuzu Angel, né, que foi uma guerreira e foi assassinada depois pela ditadura ao buscar, né, a história do que tinha acontecido realmente com seu filho. Acho que essa peregrinação, acho que nós temos tantas companheiras aqui, a Melinha Teles, né, que fiquei pensando agora também, que teve aí depois um papel fundamental no movimento feminista do Brasil, né, foi construtora aí das principais, inspiradora das principais políticas públicas, né, na questão da violência, estava ali sempre na linha de frente, nos anos 80, nos anos 90, e que é uma sobrevivente desse terror aí, né. Então, acho que nunca mais, que a gente não esqueça para que nunca mais aconteça de verdade, né, e a gente está aí, dia 23, vamos ter, não sei se é datado, se pode falar aqui da data, não sei como é que é o programa, mas dia 23 a gente tem os atos em todo o Brasil em defesa da democracia, né? Acho que a gente tem que sempre reafirmar, a nossa democracia está em disputa, a democracia mundial está em disputa nesse momento, mas a democracia brasileira muito especialmente está em disputa. Então nós temos que ir às ruas, temos que nos manifestar em defesa da democracia, lembrar, né, do golpe de 64, para que não se repita, né, reafirmar, né, esse direito à memória, à verdade, à justiça, acho que isso é muito importante, e dizer que todo esse processo do dia 8 de janeiro ele tem a ver com 64, porque nós não tivemos uma justiça e transição no Brasil e, portanto, nós permitimos, né, que esse germe do autoritarismo, né, da violência, né, ele ficasse vivo dentro da estrutura do Estado, né, dentro das forças policiais, dentro das forças armadas, né. Então, como nós não fizemos, de fato, a lei da anistia para nós, ela foi, em certo sentido, danosa para a nossa democracia, nesse sentido de que ela não fez justiça, né? Ela não resolveu a punição de criminosos daquele momento da história brasileira. Então, acho que para nós é muito importante, sim. A gente compreende quando o governo, o Estado não quer fazer esse movimento, mas nós devemos fazer. E a Dilma, ela foi muito corajosa, porque um dos elementos que impulsionou o golpe a ela foi, sem dúvida nenhuma, a Comissão da Verdade. Sim. Né? Então, acho que ela merece ser a figuraça da semana. Então é isso, gente. Batemos o martelo. Com essa defesa, Hoje foi certeiro hoje. Foi unânime. Sem brincadeira. Hoje. Sem titubear. Gente, então a nossa figuraça dessa semana é a nossa sempre presidenta Dilma Rousseff. Ficamos por aqui. Aproveitar mais uma vez para te convidar a apoiar o nosso jornalismo, apoiar essa comunicação popular que conta aquilo que a grande mídia não conta. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com aquilo que você acredita que pode. A gente sempre pode mais, né? Mas vamos lá. Lembrando também que se você tem um recadinho pra gente, crítica ou sugestão de pauta, entre em contato pelo e-mail da redação, redacal@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais, no Instagram, no X. Ficamos por aqui e até a semana que vem. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.